Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, diz assim a palavra de Deus: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, está falando aqui, por exemplo, de um homem e de uma mulher, um casal, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Verso 12: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras. Quantas dobras? 3. Quantas dobras? 3. Guarde isso, porque isso vai ser importante nessa mensagem de hoje. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos impulsiona a amá-lo a cada dia mais, a servir ao Senhor e ao mundo, e fazer da nossa vida uma vida significativa e relevante nesse mundo. Que a tua palavra nos traga mais uma vez esse encorajamento e sabedoria. Que o teu Espírito Santo a faça verdade e prática na nossa vida. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos numa jornada chamada Imersão na Missão, que são 35 dias que nós estamos nos dedicando a conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer e planejou para a nossa vida, e a gente quer conhecer melhor, e em conhecendo, deixar-se usar por Deus, para que a nossa vida nesse mundo seja justamente aquilo que Deus planejou para a gente ser. E nós estamos conhecendo a missão cristã no mundo a partir de 5 ênfases, que são descritas aqui naquela faixa ali, olhem para ali um minutinho só. O nome da nossa jornada é Imersão na Missão, e nós estamos trabalhando 5 ênfases. Há 3 domingos nós falamos que a missão de Jesus foi vir ao mundo e se doar. E essa missão ele deixou para nós, é por isso que a gente está sendo enviados ao mundo. Domingo passado nós falamos sobre a segunda ênfase, o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio resgatar o ser humano, porque ele não conseguiria fazer isso por si só. Então Deus mandou o seu Filho Jesus, e ele viveu, morreu, ressuscitou, e ele ascendeu aos céus, mas ele prometeu que deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Então nós trabalhamos isso domingo passado. E hoje nós estamos na terceira ênfase, que é relacionamento, fortalecendo os laços de comunhão. Diga assim: hoje é o dia dos relacionamentos. Diga assim, olha, eu vou falar a frase de um poeta, que ele falou muita verdade ou toda a verdade. É impossível ser feliz sozinho. Sabe onde está escrito isso na Bíblia? Nada, está escrito na sua vida isso. Você percebe? É bom ficar sozinho? Isolado? Com solidão? Não é bom ter amigos? Ter irmãos? Ter família? É bom demais. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Porque o relacionamento, fortalecer os laços de relacionamento, faz parte da nossa missão cristã no mundo. Deus nos colocou nesse mundo para a gente fortalecer justamente os laços, para que a missão nossa nesse mundo seja cumprida. Então nós estamos buscando, com a ajuda do Espírito Santo, despertar esse senso de missão entre nós. Porque você aprendeu nesses dias que quem não tem uma missão é uma pessoa, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Inclusive, nenhum lugar.
É por isso que tem um monte de gente barata tonta por aí. Já viu barata tonta? Quando ela recebe um esguicho de... Como é o nome daquilo lá? O veneninho. Ela sai para tudo que é lado. Tem muita gente com a vida assim também. Por quê? Porque não compreendeu a sua missão no mundo. Para que Deus chamou ela para viver nesse mundo. Então, hoje nós estamos trabalhando a questão do relacionamento. E quando nós vimos missão, nós vimos que a missão é que a gente é enviado ao mundo. O que é um mundo na Bíblia? Mundo na Bíblia é a sociedade sem Deus. É o lugar onde a vontade de Deus ainda não é feita. E é aí que Deus nos manda. E onde é que a Bíblia nos ensina que a gente deve ir ao mundo? Em 2 lugares que nós conhecemos como grande comissão. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Essa é a primeira parte da missão. E a outra parte da missão é o que a gente chama de grande mandamento, que já foi lido aqui hoje. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e também ame ao seu próximo, como a você. O que você não quer que faça a você, não faça também aos outros. E o que você quer que faça a você, faça também aos outros. Isso faz parte da missão cristã no mundo. E hoje a nossa ênfase é relacionamento, fortalecendo os laços. Como no cumprimento da missão, além de nós mesmos, nós precisamos de Deus. Sem Deus, a sua missão de vida não vai ser cumprida. Mas a Bíblia vai ensinar que além de nós, e que além de Deus, nós precisamos de pessoas. Deixa eu começar dizendo uma verdade bíblica aqui para você, que muita gente tem ignorado, e isso tem sido um grande problema para a vida. Para você cumprir a sua missão de vida, você precisa de Deus, mas você também precisa de pessoas. Porque é impossível você amar a Deus sem amar pessoas. A realidade de que nós amamos a Deus, ela é realidade quando a gente é capaz de amar as pessoas que estão ao nosso redor e servi-las, porque foi isso que Deus fez. Ele nos amou e Ele nos serviu com a própria vida através de Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai deixar bem claro a força do relacionamento. É impressionante como a gente sozinho, a gente não consegue fazer um monte de coisa. Mas quando a gente se junta a outras pessoas, como a gente se anima a fazer as coisas, não é verdade? Por exemplo, se você está tentando fazer caminhadas ou corridas de manhã, é fácil fazer sozinho? Mas se você combina com alguém, isso aí não facilita? Pois é. Esse é só um exemplo da força dos relacionamentos. E nós lemos um texto bíblico em Eclesiastes que diz assim: é melhor serem 2 do que ser um. Ou na nossa versão aqui, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Eu dei um exemplo aqui com um dos pastores a semana passada, de que se eu tenho 3 dons, e uma outra pessoa tem mais 3 dons, se eu ficar isolado, eu só sou beneficiado por 3 dons. Se a outra pessoa ficar isolada, ela também só é beneficiada por 3 dons. Mas se eu me juntar a outra pessoa, nós todos somos beneficiados por 6 dons. Isso é o poder dos relacionamentos. É por isso que às vezes Deus permite que você case com uma pessoa que é bem diferente de você. Porque se ela fosse totalmente igual a você, vocês só iam se beneficiar de um tipo de dom. Aí Deus pega a panela e põe uma. Se for 2 tampas, não dá. Se for 2 panelas, também não dá. Precisa da tampa e da panela. Tem uns que não se encaixaram ainda, mas tem tempo. Se você buscar conhecer a vontade de Deus, tudo vai ganhar o seu devido lugar. Amém, gente? E a Bíblia vai nos ensinar que tudo isso é relacionamento. E que Deus criou a gente seres relacionais. Seres que dependem um do outro. É impossível a gente viver sozinho.
É impossível a gente tentar ser feliz sozinho, como é impossível a gente tentar cumprir a nossa missão de vida sozinho. É por isso que Deus colocou você numa família, Deus colocou você numa igreja, Deus colocou você numa localidade, porque é impossível você viver sozinho. Você precisa de gente, você precisa de relacionamento, você precisa de cuidados. Nós dependemos dos relacionamentos, assim como a gente depende do ar para viver. É só você fazer uma experiência e tentar se isolar durante um dia inteirinho. Como é terrível isso. Se você tivesse muito dinheiro, o carro que você quisesse ter, os bens que você quisesse ter, mas alguém falasse assim para você, você vai para uma ilha e vai ficar sozinho com tudo isso. O que você acha dessa ideia? Você tem uma Ferrari, mas você está sozinho. Eu duvido que você conseguiria. Vou pegar um exemplo aqui lindo das mulheres. Mulher é um negócio interessante. Mulher é uma benção. A mulher, quando compra uma coisa, já percebeu? Ela não fica contente sozinha, ela quer mostrar para outra. Ela liga e fala, menina, você não sabe o que eu comprei. É assim ou não é? Por que não basta a gente olhar e falar, puxa, que vestido bonito, eu tenho que compartilhar isso com alguém? A gente é ser social, ser relacional, a gente depende disso. Se você compõe uma poesia, você gostaria de que só você soubesse dessa poesia? Não, você quer compartilhar. Porque a gente é assim, seres relacionais, sociais. Por que a gente é assim? Porque Deus é assim. Deus é por natureza uma comunidade. O Deus da Bíblia é a Trindade, o Deus Trino. É o Deus Pai, mas também é o Deus Filho, mas também é o Deus Espírito Santo. Já no Gênesis, a Bíblia vai relatar que quando Deus está criando o mundo, criando o cosmos, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você perguntaria assim, como assim façamos, se é Deus? Porque é o Deus comunidade, é o Deus trinitário, é o Pai, é o Filho, é o Espírito agindo. Então Deus já se relaciona assim ao criar o ser humano. Mas a mais surpreendente informação da Bíblia é que Deus é amor. E dizer que Deus é amor tem um monte de implicações. A primeira é que quem ama não aguenta ficar em si mesmo. Quem ama se reparte. O amor é assim, o amor ele não consegue ficar nele mesmo. O amor ele se doa. Ele quer repartir, ele quer compartilhar. E Deus quis compartilhar com a sua criação o seu caráter. E é por isso que Ele nos criou parecidos com Ele, a imagem dEle. Deus resolveu compartilhar com a sua criação, especialmente a pérola da criação que é você. E eu queria que você falasse uma palavra de ânimo para quem está perto de você. Fale assim, você é a pérola da criação de Deus. Não diga, você não é qualquer coisa não. Você é a pérola da criação de Deus. Vê se já animou a pessoa, se ela está mais bonita. Porque a Bíblia diz que o coração bom deixa o rosto bonito. Eu estou vendo um monte de gente bonita aqui. É porque o coração é bom. E Deus resolve se relacionar e Ele começa se relacionando com o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que todos os dias, à medida que aquela brisinha da tarde ia chegando, Deus vinha e começava uma conversa com Adão e Eva. Como é que foi o dia de vocês aí? Deus, aqui foi bom, a gente está cuidando da criação. E vocês já deram nome aí para os animais? A gente está dando. Um a gente chamou leão, outro a gente chamou elefante, tem um que a gente chamou rinoceronte. O que o senhor acha, Deus? Olha, estranho esse nome, mas se vocês deram, vai ficar rinoceronte. Um Deus que vai se relacionando. A Bíblia vai dizer no Gênesis ainda que Deus tem um homem que ele se relacionou tão de perto, chamado Noé, um homem justo, íntegro, que Deus poupou ele, juntamente com a sua família, do dilúvio que destruiu toda a raça humana. E a Bíblia vai dizer assim, Noé, quem é Noé? É aquele que andava com Deus.
Eu tenho uma ambição na minha vida. Tenho uma ambição. Que quando eu chegar no meu último dia da minha vida, que Deus fala assim, mano, chega, já está bom. Já está bom. O que você tinha para fazer, você já fez. Você já cumpriu a sua missão. E eu queria falar assim, Deus, como é que as pessoas vão me lembrar de mim quando chegar nesse dia? Eu tenho essa ambição de alguém que vai lembrar assim, o Manoel era alguém que andava com Deus. Só precisa disso. Precisa de outra coisa. Porque quem anda com Deus, fez o melhor da sua vida. Porque quando a gente anda com Deus, todas as outras coisas ganham o seu devido lugar. Levanta a sua mão e diga assim comigo, Senhor, me ensina a andar contigo. Porque todas as outras coisas vão ganhar o seu devido lugar. Mas Deus também se relacionou com 3 homens que a Bíblia identifica como patriarcas. Abraão, seu filho Isaque e o seu neto Jacó. E Abraão é conhecido como um amigo de Deus. E não só isso, Deus se apresenta na Bíblia como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É um Deus relacional. Ele está o tempo todo construindo esses laços de comunhão. A gente chega no livro do Êxodo e vê Deus se relacionando com outro homem chamado Moisés. E o relacionamento de Deus com Moisés é tão intenso, ele é tão íntegro, ele é tão profundo, que esse homem é o único homem da Bíblia, que a própria Bíblia diz que viu Deus. Embora de costas, porque se visse Deus de frente, não dava para Moisés. Porque ninguém pode ver a glória de Deus de frente e permanecer vivo. Aí vem a palavra de Deus em Mateus 18, nos informando que tudo isso é relacionamento, que Deus é relacional, que Deus ama a comunhão, e Jesus diz assim, pois onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, o que vai acontecer? Ali eu estarei presente. Jesus está presente aqui? Amém. O Espírito dele está presente aqui? Amém. E é por isso que a gente está sendo curado nessa manhã? Amém. É por isso que a gente está sendo libertado nessa manhã? É por isso que a gente vai viver para a glória de Deus? Porque Deus está no nosso meio. Ele escolheu ser assim. Agora veja, de Adão até antes de Moisés, Deus se relacionava com os homens de forma privada, de forma pessoal. Era eles e Deus. Eles conheciam Deus, Deus conhecia eles. Mas quando chega Moisés, Deus resolve estabelecer um jeito, um modo, as bases do seu relacionamento com a comunidade humana. E como é que Deus faz isso? Deus escreve. Lá no Sinai, Deus escreve 10 leis, os 10 mandamentos. E esses mandamentos são escritos pelo próprio dedo de Deus e entregues a Moisés e ao povo. Para quê? Para que eles saibam viver em relacionamentos fortes. Para que eles saibam fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. E Deus estabelece 10 mandamentos. E esses mandamentos têm tudo a ver com os relacionamentos. Se você observá-los, você vai ter relacionamentos sadios. Se você deixar de observá-los, você vai ter relacionamentos problemáticos quando você tiver relacionamentos. Diga assim comigo, os 10 mandamentos foram nos dados para a gente viver bem. Não observá-los é viver pessimamente. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá a Moisés? Não terás outros deuses além de mim. Deus estabelece que esse relacionamento entre ele e a humanidade é um relacionamento de exclusividade. Vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Não vai ter interferência entre nós. Então, um relacionamento, para ele ser sadio, ele precisa disso. De exclusividade. Olha, não vão entrar ninguém no meio de nós. Não vou permitir como esposo que falem mal de você. Como amigo, não vou permitir que falem mal de você, porque nós temos um relacionamento de exclusividade. Segundo mandamento de Deus dado a Moisés, não fará para ti imagens ou ídolos. Por que é que Deus dá esse mandamento a Moisés?
Porque Deus não cabe em nenhuma figura humana. Deus não pode ser representado por uma imagem de escultura. Deus não pode ser representado num quadro. A grandeza e a grandiosidade da glória de Deus jamais pode ser contida num desenho, numa escultura ou em qualquer outra coisa. Por isso Deus fala: não faça para ti imagens. Terceiro mandamento de Deus: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Qual a relação dos relacionamentos aqui? Não deixe Deus ser profanado por causa de um mau testemunho da sua vida. Você pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Não deixe o nome de Deus ser tomado em vão por sua causa. Isso fala de santidade. Quarto mandamento: guardem um dia da semana para santificá-lo. O que é que Deus está ensinando aqui em termos de relacionamento? Não seja escravo do seu trabalho. Não seja escravo de nada. Santifique um dia, guarde a Ele e entregue em adoração a Deus. Veja que esses 4 mandamentos iniciais é uma relação entre você e Deus. Agora olha, do 5º mandamento até o 10, muda essa ordem. É o relacionamento entre você e as outras pessoas. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua... Para quê? Para que os seus dias sejam longos na terra. É o primeiro mandamento com promessa. O que Deus está ensinando aqui sobre relacionamento? Quem quer respeito, precisa aprender a respeitar. 6º mandamento: não matarás. A vida é uma dádiva, só Deus tem o poder de dá-la e de tirá-la. Ninguém pode fazer isso. O que é que Deus está ensinando aqui? Tenha apreço pela vida. Cuide da vida humana e cuide da vida na natureza. O Tony falou um negócio aqui importante, talvez você não conseguiu compreender a totalidade do significado. Por que é que você não pode jogar uns chicletes na rua? Porque nós cuidamos da vida. E sabe o que acontece quando você joga um chiclete na rua? Há pássaros que são atraídos pelo cheiro do chiclete. E quando ele vai e pega o chiclete, isso entra para dentro dele e sufoca e ele morre. Nunca mais gente vai jogar chiclete na rua aqui. Porque você cuida da vida. Tudo que pode tirar a vida, nós lutamos. E tudo que é a favor da vida, nós somos a favor. É por isso que a gente vai doar sangue. Não matarás. E sangue é vida. 7º mandamento de Deus: não adulterarás. Eu sei que a igreja brasileira às vezes é ficcionada com sexualidade e acha que adultério é apenas no sexo, mas não é não. Adultério é toda vez que você tira a originalidade de alguma coisa. Por que a sexualidade fora do casamento é pecado? Porque quebrou a originalidade que Deus deu. É por isso que é pecado. O que é adulterar? Adulterar é você tornar falso alguma coisa. E a Bíblia vai dizer assim: você quer bons relacionamentos? Cuide da originalidade dos relacionamentos. 8º mandamento: não furtarás. O que quer dizer isso, pastor? Não queira aquilo que não lhe pertence. Os relacionamentos são sadios quando você aprende o valor de uma palavra chamada contentamento. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, não deixa que eu queira aquilo que não é meu. O que não é meu, não é meu. Eu não preciso disso. Eu só preciso do que é meu. O nome disso é contentamento. Amém, gente? 9º mandamento: não darás falso testemunho. O que Deus está ensinando sobre relacionamento? Viva pela verdade. Fuja da mentira. Não aceite falsos testemunhos. Não seja condutor de palavras de maldição. Pelo contrário, uma notícia ruim, um falso testemunho chegou em você, parou em você.
O mal você para em você, o bem você leva ele adiante. Fazendo assim, você está cuidando de relacionamentos. 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás o que, pastor? Não queira aquilo que não lhe pertence. Se não é teu, aprenda a viver com a suficiência. Deus já deu tudo para você, o que você precisa para viver. Veja, você tem ar para respirar hoje? Pressão arterial está razoável? Como está a sua temperatura? Mais ou menos 36 graus e pouquinho? Você está vivo? Isso é presente de Deus. O resto a gente tira de letra, gente. Pastor, mas não aconteceu uma coisa boa hoje, e aí? Você é gente de fé, você não vive pelo que você vê. Você vive pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela tem um plano maravilhoso para você. Não plano de causar dano, mas de dar um futuro promissor. Essa é a palavra de Deus para você. Note que esses 4 mandamentos iniciais eram entre você e Deus. Os 6 finais é entre você e as outras pessoas. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nos 10 mandamentos, Deus estabelece como a gente mantém a alta qualidade dos relacionamentos. Às vezes a gente chega ao absurdo de falar assim: pastor, a minha vida espiritual vai bem, mas o meu relacionamento com a esposa vai mal, então vai tudo mal. É impossível você estar bem espiritualmente se você não está bem com a sua esposa ou com o seu esposo. É impossível você estar bem espiritualmente se você está brigado com meio mundo. Porque se você ama Deus, você ama as pessoas. Se você está brigado com as pessoas, provavelmente você está brigado com Deus. E é por isso que os mandamentos de Deus, eles valem hoje. Porque é para restaurar relacionamentos. Diga-se comigo: Senhor Jesus, me ensina a restaurar relacionamentos. Fortalecer os laços do relacionamento. Comigo mesmo, com Deus e com as outras pessoas. Aí você talvez esteja perguntando assim: pastor, mas como é que eu consigo viver esses 10 mandamentos? É muito difícil. Aí a Bíblia vai nos mostrar que Deus preparou uma solução para a gente. Ele mandou Jesus Cristo para ensinar a gente como viver esses mandamentos. E Jesus viveu toda a sua vida construindo e fortalecendo relacionamentos saudáveis. Sabe por quê? Porque para Jesus não importava quem as pessoas ou o que as pessoas tinham. Para Jesus importava quem as pessoas eram. Ele acolheu gente desprezada pela sociedade. Ele acolheu gente que não tinha posses. Ele acolheu gente que não tinha títulos. Ele acolheu gente que não era famosa. Porque Jesus via nas pessoas um diamante, uma pérola que Deus fez e que só precisava de alguns desbastes para tirar as impurezas, para que aquela pedra preciosa voltasse a brilhar de novo. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Você não se esqueceu que você é uma preciosidade de Deus, não, né? Você é um diamante. Mas até que a sua vida brilha, Deus vai dar umas desbastadinhas em você. Ele vai consertar algumas coisas na sua vida. Ele vai tirar algumas coisas do lugar e vai colocar outras no lugar. Para que depois que você esteja absolutamente tratado por Deus, você brilhe como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E a glória de Deus vai aparecer na sua vida. Jesus, ele via as pessoas desse jeito. E quando as pessoas perguntavam assim: Jesus, por que você anda com gente como os publicanos, como os fariseus? Ou melhor, os fariseus perguntavam isso. O senhor andou aí, estava perto falando com uma mulher de má fama. Aí ele dizia assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para curar quem precisa. E essa missão do Cristo é a minha e a sua missão. E às vezes a gente fica brigando com essa missão, porque a gente só quer ajudar quem é legal com a gente. Não é verdade?
Tem pessoas que para amar é fácil, não tem? Tem pessoas que você fala assim, puxa vida, essa pessoa é mó barata, eu gostaria de estar do lado dela, gente boa, só fala coisas animadoras, eu queria passar o dia do lado dela. Mas é todo mundo que é assim? Tem a gente que às vezes você não está querendo correr delas. Então, essas pessoas que você precisa servir. Porque são essas pessoas que são doentes. E são os doentes que precisam de cura, o são não precisa. E a nossa missão, que é a missão de Jesus, é essa: levar cura para quem está doente. Quem está doente do seu lado? Às vezes é gente doente de impaciência. Às vezes é gente doente de infidelidade. Às vezes é gente doente aprisionado pelo dinheiro. E você precisa ser a cura de Deus para essas pessoas. Diga assim comigo: Senhor, que eu seja a cura, um milagre que o Senhor vai fazer na vida de muita gente ao meu redor. Olha que interessante, para Jesus, nos seus relacionamentos, o que importava não era o passado das pessoas, mas era o futuro das pessoas. Interessante como Jesus acolheu gente indesejada na sociedade. Olha para a mulher samaritana. Ela tinha um marido? Tinha 2? Tinha 5? Não tinha nenhum. Porque aquele com o qual ela estava vivendo não era marido dela. E Jesus disse isso. E quando a mulher percebe que Jesus é um profeta, ela se rende a Jesus e sabe que Jesus usa o seu poder, a sua sabedoria, não para esmagar ela, mas Jesus usa o seu poder e a sua sabedoria para curar ela. Jesus não chega acusando, falando assim, olha, você é uma mulher da vida, você não tem casamento, você não tem marido. Não, não, Jesus não faz isso. Jesus fala assim, você é uma alma sedenta e eu sou a água viva para a sua alma sedenta. Porque é assim que Jesus fazia. Ele olha para um homem publicano chamado Zaqueu, e ele olha com amor para aquele homem. E quem era Zaqueu? Era um fiscal corrupto. Ele era odiado pelos judeus e também pelos romanos, porque ele desviava dinheiro, porque ele cobrava impostos que não tinha que cobrar. Em vez de Jesus chegar para ele, colocar o dedo na cara dele, esmagar Zaqueu, falar assim, você é um safado, você não vale nada, você é um ladrão. Jesus fala assim, não, Zaqueu, você só é tudo isso porque eu ainda não entrei na sua casa, mas hoje chegou o dia de eu entrar na sua casa. Jesus era assim. Ele não estava preocupado com o passado, mas com o futuro. Olha o ladrão da cruz. Esse homem levou a vida inteira para perceber que só quando Jesus fosse o centro da vida dele, ele ia parar de roubar. Por que é que ele roubava? Porque ele não tinha relacionamentos sadios. Ele não tinha aprendido o que era amar e ser amado. Mas no último minuto da vida dele, ele fala assim, mestre, eu sei que eu sou um ladrão, e eu sei que eu mereço estar aqui, mas mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus fala assim, eu me lembrarei, pode ter certeza disso. Hoje chegou salvação para a sua vida, porque Jesus sempre se lembra de quem precisa de perdão, Jesus sempre se lembra de quem quer começar de novo. Tem gente que precisa de perdão aqui? Se você precisa pouco de perdão, levanta uma mão. Se você precisa muito de perdão, faz assim como eu. Pois é de gente assim que Jesus veio curar, veio salvar, veio libertar. É de gente assim, gente que precisa de perdão. Ele não quer saber o que você tem, mas ele quer saber quem você é de verdade. E para esses sinceros de coração, ele diz assim, vinde a mim, os cansados. Cansado de quê, pastor? Cansado de tentar e acertar e só errar. Cansado de lutar contra um vício. Cansado de lutar contra um problema do meu comportamento. Cansado de lutar contra o meu casamento. Cansado de lutar na minha profissão. Cansado de lutar no aperto financeiro. Aí Jesus fala assim, vinde a mim e eu vou dar descanso para você. Vinde a mim os sobrecarregados. Quem é o sobrecarregado? É aquele que não aguenta mais o peso nas costas.
peso da injustiça, o peso de não ser reconhecido, o peso de não ser amado adequadamente. Aí Jesus fala assim: vem para mim, eu vou tirar o peso dessas suas costas e dar a você um fardo que é leve e um jugo que é suave. Vem para mim que eu vou te curar. Jesus era assim, ele priorizava os laços de comunhão. E como ele cumpriu a sua missão nesse mundo, ele viveu, morreu, ressuscitou, foi aos céus. Quando ele cumpriu a missão, ele falou: não acabou não, eu vou deixar com vocês um outro Consolador. E ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. E olha como o Espírito Santo de Deus, na verdade, é o espírito dos relacionamentos sadios. Porque a Bíblia vai ensinar de que forma é que o Espírito Santo forma em nós laços fortes de relacionamento. Bem, à medida que você vai abrindo o seu coração para Deus, à medida que você vai desenvolvendo um relacionamento estreito, intenso com Deus, a Bíblia vai dizendo que isso vai gerando um fruto. Qual é o fruto que é gerado? O fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o resultado do seu relacionamento com o Espírito de Deus. Assim como a laranja é o fruto que é o resultado da laranjeira, você tem um fruto do Espírito gerado em você a partir do seu relacionamento com o Espírito de Deus. Pastor, e qual é ou quais são as características desse fruto que é gerado no meu relacionamento com Deus? Bem, a Bíblia vai dizer que tem 9 virtudes. E eu vou dizer em 3 grupos aqui. O primeiro é amor, alegria e paz. Mas o fruto do Espírito também é paciência, amabilidade e bondade. Mas o fruto do Espírito também é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja, o fruto é um só, mas ele é dividido em algumas partes. É como se eu pegasse uma melancia aqui. Gosta de melancia? Também. Se a gente pegasse uma melancia inteira, é uma melancia só. Mas aí eu venho aqui, corto em 9 partes e entrego a você. Isso deixou de ser melancia? Não, continua sendo melancia. Só que ela faz parte de um todo. Assim é o fruto do Espírito. É um fruto só, mas ele se divide em 9 partes, em 9 virtudes. E ele começa com o amor. Aliás, o fruto do Espírito é o amor. E o que é o amor? Amor é aquilo que sempre está se repartindo. Sabe qual é a grande vantagem do amor? Por isso que ele é o maior de todos. É que no amor, toda vez que você dá, não falta para você. Toda vez que você reparte, você multiplica. Então, quanto mais você dá, mais você tem. Porque se eu dou amor para alguém, a tendência é que alguém passe a me amar também. Então eu passo a ter mais amor ainda. É por isso que você não deve deixar de amar. E a consequência natural é a segunda virtude, a alegria. Porque a alegria não é uma coisa cuja origem é humana. É bom que você se lembre disso, senão você vai brigar com a sua própria vida. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa. De quem que é a alegria? É sua? De quem que é? Aonde que você tem que buscar alegria? No Senhor, porque Ele é a fonte. Percebe porque às vezes você fica emburrado? Você está buscando alegria no lugar errado, em você mesmo. E você não é confiável. Me permita dizer isso? Você concorda ou discorda de mim? Você é um motorista seguro para a sua vida? É melhor você no volante ou Deus no volante? Então você percebeu que você não é um motorista confiável para a sua vida. É por isso que você tem que buscar em Deus o que a fonte é o próprio Deus. Veja como a alegria tem origem no amor. Gente mal amada é triste. Mulher mal amada é carrancuda. Homem mal amado é um troglodita. Porque a alegria está ligada ao amor. Se não há amor, não pode ter alegria. E não é só alegria, a paz também. A paz tem origem no amor.
Porque a Bíblia vai dizer que a verdadeira paz não é tudo tá certinho na sua vida e tudo está funcionando. Aí você fala assim, eu sou um filho de Deus. Não é isso não. Paz na Bíblia é você experimentar tranquilidade e paz, mesmo quando tudo está pegando fogo do seu lado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo e tu és a minha paz. Você e Deus. Amor, alegria, paz. Agora olha o segundo bloco das melancias. Paciência, amabilidade e bondade. Aí tem a ver com você e as outras pessoas. Como é que você desenvolve o fruto chamado paciência? É lidando com gente fácil? Como é que você desenvolve amabilidade? Sabe o que é amabilidade? É o resultado de quem se tornou amor. É as ações de quem ama. Quem ama produz amabilidade. Quem tem o amor dentro de si, as ações são ações de amabilidade. Quando fala com alguém, fala com amor. Quando age com alguém, age com amor. Quando toca em alguém, toca com amor. Isso é amabilidade. E ele é só desenvolvido nos relacionamentos. Então a gente tem paciência, amabilidade e bondade. O que é bondade? É a ação de quem está se tornando bom, não porque é bom, porque Deus está fazendo ele bom. Então tudo que faz aparece como bondade. Por quê? Porque o fruto do Espírito está agindo nele. Você com Deus, amor, alegria, paz. Você com as outras pessoas, paciência, amabilidade, bondade. Agora veja, você com você mesmo. A terceira parte do fruto do Espírito. Fidelidade, mansidão e uma coisa fácil chamada domínio próprio. Eu sei que você talvez esteja pensando que fidelidade é aquela coisa que você tem com Deus. É também, mas não é só isso. Para a gente entender fidelidade, que é fruto do Espírito, a gente tem que entender o que não é fidelidade. Fidelidade, ou melhor, o que não é fidelidade, o que não é fiel, é aquilo que não é original. O que não é fidelidade é aquilo que a gente compra lá na 25 de março. Como é o nome daquilo? Xing Ling. Ele não foi reproduzido do que é fiel. Ele é uma cópia, ela é uma máscara. Ele é algo parecido. Ele quebra, joga fora. O contrário de fidelidade é isso. Então, o que a Bíblia está ensinando a gente aqui? É você ser quem você é. Não tente ser uma outra pessoa. Fala isso para quem está perto de você assim, ó, não tenta ser outra pessoa. Isso é máscara. Isso é 25 de março. Entendeu? Quebra logo isso. Logo descobre que você não é aquilo que você estava tentando ser. Não adianta você ser uma pessoa na igreja, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na vizinhança, outra pessoa no barzinho, outra pessoa nas férias. Não, isso vai cair. Essas máscaras vão cair, vão descobrir quem você é. Então por isso que o fruto do Espírito é você com você mesmo. Agora presta atenção na outra característica de você com você mesmo. Mansidão. Deixa eu dizer para você o que não é mansidão. É você ser um bocó. A Bíblia não está mandando você ser um bocó. Isso não é ser manso. Ser manso na Bíblia, se você quiser anotar na sua mente ou em algum lugar, ser manso na Bíblia é você fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo e com a motivação certa. Vou repetir isso para você. Mansidão na Bíblia é você fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo e com a motivação certa. É muito fácil você perceber uma pessoa que a mansidão não está na vida dela. É uma pessoa que está fazendo sempre a coisa fora da hora. Então está sempre atrasado, porque está sempre fora da hora. Está sempre fazendo a coisa fora da hora, portanto está fazendo mal.
Está sempre fazendo com a motivação errada, portanto fazendo mal. E está sempre fazendo do jeito errado, portanto fazendo mal. O que é ser manso? É você deixar que o Espírito gere em você algo tão bom que você aprende a se disciplinar para fazer a coisa na hora certa, do jeito certo, o jeito de Deus, com a motivação certa, que é glorificar o nome de Deus. Isso é ser manso na Bíblia. É por isso que Moisés era chamado o homem mais manso que existiu na face da terra. E você estava falando assim, pastor, deve ter um erro na Bíblia. Porque a Bíblia diz que teve uma hora que Moisés desceu o rei em um cara lá e a coisa ficou feio, Porque isso não é mansidão na Bíblia, isso é outra coisa. Mansidão é fazer a coisa na hora certa. Veja Moisés como ouvia a voz de Deus. Deus está falando, vou parar para ouvir. Deus mandou fazer, eu vou fazer porque é a hora certa. Deus mandou não fazer, não vou fazer porque não é a hora certa. Com que motivação eu vou fazer isso? Para que o nome do Senhor dos Exércitos seja conhecido em todo o mundo. Deus salvou Israel do Egito. Deus nos libertou. Ao nome do Senhor toda honra, toda glória para todo sempre. Pastor, e o que é domínio próprio? Domínio próprio é você se tornar adulto. Vou repetir. É você deixar de ser criança. É você deixar de ser infantil. Porque quem é infantil, uma criança que não tem domínio próprio, se ela quer um Danone, você tem que dar o Danone para ela na hora que ela quer. Senão ela faz um berreiro. Faz ou não faz? Porque ela é criança. Se a criança quer uma roupa, você não dá, o que acontece? Uma encrenca, você não dorme depois, porque é criança. Ela não tem domínio próprio, ela é levada pelas suas pulsões. Pastor, o que é domínio próprio? É você abrir mão de fazer o que você quer, para passar a fazer aquilo que você precisa fazer. Domínio próprio é você abrir mão daquilo que você quer, porque os seus sentimentos são enganosos, e passar a fazer aquilo que você precisa fazer. E o que é que você precisa fazer? Conhecer a vontade de Deus, porque ela é boa. Vocês são crentes, sabe a Bíblia? Só falta a gente praticar agora. Os 3 primeiros, amor, alegria, paz, tem a ver com o relacionamento entre você e Deus. Os outros 3, paciência, amabilidade, bondade, é o fruto do relacionamento entre você, o Espírito, e com as outras pessoas. E finalmente, fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver com o seu relacionamento com você, com a pessoa mais difícil desse mundo, que é você mesmo. Porque você tem uma opinião excelente a respeito de você, é ou não é? Quando alguém faz mal a você, você fala assim, se fosse eu, pastor, eu não tinha feito desse jeito. A gente tem uma opinião, o problema do ser humano, ou ele tem uma opinião exageradamente boa de quem ele é, ou ele tem uma opinião exageradamente ruim de quem ele é. Tem gente que você vai conversar com ele, você vai animar, ele fala, ih, pastor, eu sou um tranqueira mesmo. Não, meu irmão, você não é um tranqueira. Você é pérola da criação de Deus, mas você tem algumas sujeirinhas que Deus precisa tratar. E Ele vai ajustando de lá, ajustando de cá, passa você no fogo. Os irmãos pentecostais gostam de falar assim, passa na moinha, Jeová. Passa mesmo. Porque Deus está construindo novas criaturas em nós. Novas pessoas, nova gente. Que tipo de gente? Gente em quem a glória de Deus brilha o tempo todo, não importa onde ele esteja. Brilha na igreja, brilha na faculdade, brilha no trabalho, brilha nos negócios, brilha no casamento, brilha em tudo. Por quê? O fruto do Espírito é uma realidade na vida deles. Eles aprenderam a ter relacionamentos sadios com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, gente? Eu concluo essa mensagem de hoje orando para que Deus atue nas 3 dimensões da sua vida. Para que você comece a construir relacionamentos, para que você cumpra a sua missão de vida. Faz parte da minha missão de vida fortalecer os laços.
Qual foi a última vez que você deu um beijo no seu pai? Pastor, faz tempo. Aí ele fica doente, vai para o hospital, você fica chorando, pedindo para a igreja orar, para todo mundo orar, visita ele a cada 5 minutos. Por que você não faz isso hoje? Aí fica sem ver a mãe 8 meses, aí a mãe parte para a eternidade. Ah, pastor, ora, eu queria tanto que ela estivesse aqui. Ela estava aí o tempo todo. Fortaleça os relacionamentos. Quem você ama precisa do seu cuidado agora, já. O que você tem que falar de bom para alguém, fala hoje. Aliás, você já falou para sua mulher que você ama ela hoje? Ou já começou o dia reclamando que ela não fez o café? Quem você ama, você fala já, agora. Porque se não der tempo amanhã, você já amou hoje. E se já amou hoje, você já cumpriu a sua missão de vida. E a melhor parte é que a gente não pode cumprir a missão de vida sozinho. Olha como você vai praticar a mensagem dessa noite. Olha para quem está perto de você e fala assim, olha, eu não consigo viver sem você. E não fica cheio não, porque você não consegue viver sem mim também. A gente depende um do outro. Por isso que a gente está fortalecendo os laços, os relacionamentos. É por isso que a palavra de Deus está entre nós aqui. A gente vai partir para o batismo, mas deixa eu dizer, terminar essa mensagem com as palavras de Jesus. Escute aqui uma promessa de Deus para você. Levanta a sua mão assim comigo. Olha o que Jesus está falando para você. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo, e vos será feito. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.